Olá, acho que conseguimos estar ao vivo aqui agora. Entrei um minutinho antes do horário de começar a live para fazer testes, porque a gente teve uns problemas aí. Ontem no Evangelho e nas semanas passadas também, né? De conexão. Mas hoje tudo bem, tudo ótimo, tudo funcionando. E eu tô aqui de volta depois de alguns meses, né? Acho que foram quase 2 meses. Bem-vinda, Cleonice! Estou falando aqui que eu estou de volta depois de quase 2 meses sem fazer as lives aqui. E esse perfil do Evangelho, né, a gente começou ali em abril, no início da pandemia, tem como finalidade servir de ponte entre Jesus, né, e qualquer pessoa semelhante, né? E pensando em questões contemporâneas da atualidade, à luz do Evangelho de Jesus, como a gente pode colocar em prática e como esses ensinamentos podem trazer paz e luz a tantas questões conflituosas que a gente vive todos os dias. Então, essa é a proposta do Evangelho, assim como também, apesar de não sermos psicólogos, mas também quem quiser mandar um direct, estiver passando por um momento de angústia e quiser conversar, só falar, a gente está à disposição para conversar fraternalmente. Tá certo? O Chante Brasil, nosso convidado entrou. Bem-vindo, Leandro. Você tem que fazer o pedido, viu, Leandro? Ah, estou aceitando aqui. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Esse é o nosso convidado a entrar. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem. Olá, Leandro, como vai? Tudo bem? Boa Tudo noite. ótimo, boa noite. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem que a gente sempre faz para harmonizar Maravilha. mesmo e começar a conversa da gente. Bem, eu tirei essa mensagem hoje do livro de Sheila, né, Psicografia de Clayton Levy, pelo Espírito de Sheila. Tirei antes, li antes, né, para me harmonizar também. É uma mensagem curta, ela começa assim: no caminho. A terra pode ser comparada a abençoado hospital, acolhendo as almas enfermas. Natural, portanto, que a dor predomine no cenário do planeta. Entretanto, ao lado dos sofredores, seguem os trabalhadores do bem, espalhando o bálsamo que alivia e a luz que esclarece. Não há dor que não possa ser amenizada, assim como ninguém segue desamparado. Na senda redentora que te marca os passos, contarás sempre com a ajuda invisível do mais alto, convidando-te para seguir adiante sem desfalecer. Nessa caminhada, aprenderás a converter fracasso em lição e sofrimento. Desculpa, aprenderás a converter fracasso em lição e sofrimento em cadinho purificador. No final, te sentirás mais iluminado, ouvindo na acústica da consciência as vozes do amor anunciando a vitória do bem. Eu adoro o espírito Sheila. Não sei quem mais aí gosta, mas eu gosto muito. Ela é muito um espírito muito carinhoso, muito fraterno. Você está me ouvindo bem, Leandro? Estou te ouvindo bem. Que Tô ouvindo ótimo. bem. Gosto muito da Sheila também. É que de vez em quando eu vi que está dando uma travadinha, não sei se é a minha conexão ou a sua. Bem, hoje, eu Aqui vou não está fixar. Tá tudo bem? Eu vou fixar aqui o tema, e aí eu queria que você fosse se apresentando. Hoje a gente vai estar falando sobre educação na nova era, e aí você pode se apresentar, tá falar de bom. Bom, você. primeiro agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. O Brasil precisa muito de pessoas, está precisando muito de pessoas como vocês fazendo esse tipo de trabalho. Então, queria aqui publicamente parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e agradecer o espaço dessa conversa, que é a possibilidade de a gente estar divulgando aí bons princípios e os nossos fazeres profissionais que de alguma forma estão semeando aí a paz e o amor na humanidade. O meu nome é Leandro Shoas, eu tenho uma trajetória, sou por formação jornalista, mas a minha trajetória recente dos últimos sete anos de trabalhar com cultura de paz, tentando semear cultura de paz, direitos humanos e, e temas afins
na sociedade brasileira. Para isso, eu criei no Rio de Janeiro um instituto que se chama Chante Brasil, é um instituto de promoção de cultura de paz, que tem uma atuação mais local no Rio de Janeiro, mas que, de alguma forma, a ideia é que ele, de alguma forma, consiga, aos poucos, disseminar ainda mais o trabalho que a gente faz em outras cidades também, para além do estado do Rio de Janeiro. O trabalho é muito conectado com algumas ferramentas que tenham a ver com cultura de paz, então a comunicação não violenta, os círculos restaurativos. A gente até faz um trabalho muito especial com um círculo de homens, e especialmente de uns tempos para cá a gente está semeando a cultura de paz nas escolas, entendendo Hum, que valores como empatia e afeto, amor, paz têm que ser semeados desde o início da com vida do certeza. ser humano. A gente sabe que nós somos, de alguma forma, a nossa vida não começa aqui nesse planeta, a gente teve outras trajetórias anteriores, mas a importância da infância na vida de todos nós, da adolescência, como consolidação de alguns valores e como se a gente estivesse colocando a pessoa num certo trilho em direção à expansão de sua consciência, seu melhoramento como cidadão, parte de uma sociedade e de forma a contribuir com essa sociedade, a gente sabe que a importância da infância e da adolescência é maior. Então, a gente começa a semear a cultura de paz, especialmente nas escolas. Agora, esse trabalho tem sido mais ou menos comprometido por conta da pandemia, né? Uhum. Muitas unidades educacionais têm tido seu trabalho interrompido, mas, mesmo assim, a gente está fazendo planejamentos para 2021 e 21 e a gente espera conseguir ampliar aí essa atuação de cultura de paz em escolas. Perfeito. Enquanto a gente fala em educação, Leandro, a educação, né, é uma palavra que pode ter vários sentidos, né? A gente pode entender educação como um adjetivo, substantivo, fulano de tal tem educação, né? Pode ser também educação no sentido intelectual, educação no sentido do trato, ou educação moral. Então, a gente, quando pensa em educação, às vezes também remete à escola, né? Educação intelectual nas escolas. Né? Hoje em dia, com a pandemia, estão se falando muito da educação, perere, papapá. E também tem a educação no seio da família, né? A educação que a gente tem na família e na própria sociedade, né? Porque a gente aprende, se educa no dia a dia, na labuta da vida, né? Os acontecimentos também nos educam. É, Aham, Dore Conte, que ela tem um livrinho maravilhoso que eu adoro, Educação na Nova Era. Dore Conte, que para quem não conhece, né? Essa live fica gravada, a gente divulga depois no YouTube, se você autorizar. Então, claro que é por isso, pode divulgar. para quem não conhece, Dora Icontre, ela é jornalista também, né? Mestre e doutora em educação, e ela costuma falar, eu escrevi aqui para não, ela escreveu nesse livro, né? E eu escrevi aqui para não esquecer, que educar é desenvolver, cultivar, fazer brotar. Numa palavra, é elevar, fazer crescer em toda a integridade física e espiritual, né? Então, é um conceito bem amplo, né, de educação. Então, eu te pergunto, o que é Sim. que você entende por educação, né? E quando a gente pensa assim em educação da nova era, será que existe um modelo de educação até hoje que de repente pode não ser o adequado? Quando eu digo modelo de educação, eu estou falando nesse sentido mais abrangente mesmo. E a gente talvez esteja construindo uma nova forma de educação do indivíduo ou não. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente Sim. começar esse papo. Acho que interessante a maneira como você começou a sua formulação, de alguma forma ajuda a gente a responder essa pergunta, né? A Dora Encontre é uma referência para mim também, é uma grande amiga e uma referência nesse pensamento de como a gente pode pensar a educação numa nova era, uma nova perspectiva de educação. E você vinha falando no comecinho como esse termo educação ele pode ser interpretado em diferentes perspectivas. Claro claro que tem
uma base do entendimento que é mais comum. Mas a gente sabe que todo termo, quando ele ganha em extensão, ele perde um pouco em compreensão. E aí você pode usar o termo educação, por exemplo, fulano de tal é sem educação, num outro sentido. Tá? Então, não é o entendimento do que significa de fato a educação e como a gente incorpora uma ideia de educação que seja uma ideia conectada com a necessidade da gente se expandir como seres humanos, da gente se melhorar como seres humanos, fazer o nosso amadurecimento interno, e isso não é tão consenso. Então, parece que a educação, quando se fala de educação, parece que a ideia de educação ela é consensual. Se você sair na rua e conversar com qualquer pessoa e disser assim, o Brasil precisa investir em educação, todo mundo vai concordar com você. O Brasil precisa melhorar a educação, todo mundo vai concordar com você. Agora, se você for mergulhar no que é o conceito de educação e o que significa de fato melhorar a educação, aí você vai ver que tem algumas divergências. Algumas pessoas têm uma ideia mais conservadora do que significa educação. Então, algumas pessoas entendem o papel de uma escola ou mesmo da família, você vinha falando também do papel da família na educação, que é um papel central. Mas algumas pessoas entendem como um papel moldador, né? Como se a gente estivesse colocando todas essas crianças e adolescentes numa máquina de formatar cérebros iguais. E isso é uma ideia de educação bastante conservadora e até opressora, assim, que causa sofrimento em muita gente. Porque as pessoas são diferentes e é essa diferença que causa, que produz uma diversidade humana que só enriquece. Porque a singularidade de cada pessoa soma a singularidade de todas as pessoas e isso enriquece a sociedade. Quando a gente vê todos os seres como seres a serem formatados como iguais, então eles fazem provas iguais, eles têm aulas iguais, e eles têm que ter comportamentos iguais e formas iguais de aprendizagem. Isso é um entendimento opressor de educação. Embora isso que eu esteja falando seja muito fácil de ser compreendido, essa ideia de educação ainda está muito vinculada à maneira como uma série de instituições educacionais brasileiras e mundiais ainda opera, numa lógica formatadora, numa lógica unificadora. Então, isso precisa ser revisto. Quando a gente fala de educação de nova era, tem que ser uma educação que não entenda as pessoas como um pote vazio que eu vou lá e encher esse pote de conhecimento. Tem que ser um entendimento das pessoas como já dotadas de alguma autonomia intelectual, onde eu vou ensiná-las a partir do que ela já sabe, a partir do seu conhecimento interno, e tentar me conectar com os seus próprios gostos, com o seu próprio desejo de investigar o mundo, que é muito natural numa criança. Você percebe muito naturalmente numa criança o desejo de investigar o mundo. Se ela vê você fazendo alguma coisa, ela já vem e pergunta, para que é isso? Para que serve? Ela vem com milhares de perguntas. É o desejo de investigar que é natural dessa idade. E a gente tem que aproveitar-se disso para expandir essa consciência e trazê-la para o entendimento das dimensões do mundo que ela precisa aprender. E mais do que isso, tem que ser um tipo de educação que não entenda apenas como a educação apenas como a transmissão de conteúdo, de aprendizado. Isso é importante também, a pessoa aprender matemática, português, história, geografia, isso tudo é muito importante, mas esse não é o único papel da educação, né? As pessoas precisam ser educadas em valores também, né? A gente não olhar as crianças e adolescentes somente como pessoas que futuramente vão ser um trabalhador, então eu preciso prepará-la para ser um bom trabalhador. Não só isso. Olhar a pessoa para o presente dela, para que ela seja um bom cidadão, para que ela saiba amar o próximo, para que ela saiba respeitar as leis de um país, para que ela contribua com a micro-sociedade na qual ela está envolvida, para que ela respeite a sua família, aquela coisa da Bíblia de honrar pai e mãe, coisa de eu respeitar a minha família e eu trazer isso à luz, quer dizer, é um papel
eu vejo a educação muito em sintonia com o entendimento que a Dora tem de educação. Uma educação, todo mundo é consensual ao entender que o mundo melhora se a gente melhorar a educação, mas acho que ainda não tem um entendimento do que significa de fato melhorar a educação de crianças e adolescentes. Precisa ter uma ideia mais libertadora, mais conectada com a necessidade de produzir um mundo mais igualitário. Né? Então, eu queria trazer isso também, educar em valores também, educar para a cidadania, educar para a paz, para os direitos humanos. Tudo isso é muito importante. Eu estava pensando aqui no que você estava falando, você falou aí da questão da educação repressora, né? Uma educação que é meio vertical, que vem de cima para baixo, né? E a gente vê isso também ainda está mudando, né? Mas a gente ainda vê isso nas famílias e até eu já fui evangelizadora, até nas evangelizações de casa espírita, eu acho também outros templos religiosos que ainda tem essa coisa, né, tanto o pai, a mãe, a criança, o adolescente, como o educador, seja ele professor, o evangelizador e o adolescente. E aí isso me remete também, eu estava lendo um pouco sobre Pestalozzi, a gente fala muito na doutrina espírita, né, que Kardec estudou no Instituto de Pestalozzi e Verdun, não E sei direito, verdade. e Verdun. E verdade. Exato, estudou no Instituto de Pestalozzi, mas pouco se conhece Pestalozzi ainda, não é isso? E eu estava lendo que Pestalozzi ele tinha uma preocupação muito grande com as classes populares, né, com a melhoria de vida das pessoas. E ele lutou pela educação assim desde o início de sua vida profissional, digamos assim, né? E ele acreditava que a educação que poderia mudar efetivamente o mundo. E ele foi contemporâneo de Napoleão Bonaparte, né? Então, assim, tinha muitas guerras, aí tinham crianças que ficavam órfãs, então ele cuidava das crianças, criou até chegar a esse último instituto onde Kardec estudou, ele teve outros institutos que acabaram não dando certo, interesses políticos e coisa e tal, má administração e coisa e tal, mas ele era um ser que ele respeitava a individualidade do outro e a liberdade, né, da criança, do adolescente. Ele partia me corrija se eu estiver errado, viu? Do conhecido para o desconhecido, né, para ensinar as pessoas. Ele deixava os portões da escola abertos, inclusive, né, e o foco do método educacional dele era o amor, o sentimento, o afeto, né, tanto do educador para o educando, como ele focava muito na importância da família e, em particular, da mãe. Ele acreditava que, por meio do amor, é que as pessoas efetivamente se transformavam e, por consequência, o mundo se transformaria, né? E aí eu queria pegar esse gancho, isso que eu estou falando de Pestalozzi, para te perguntar assim, né? Você falou aí muito sobre a questão da educação de valores, né? Que a gente vive numa sociedade muito focada na educação do indivíduo para o indivíduo produzir, né? Escola, vestibular, Enem, e fazer uma faculdade, ganhar dinheiro, essas coisas. E também hoje em dia se fala muito da desestruturação da família, né? Mas há muitos pensadores que, ao contrário, falam que a família não está se acabando, mas na verdade está se renovando, né? No mundo, com tantas mudanças que a gente está vivendo, é necessário que a família realmente se renove. Então, qual seria especificamente o papel da família na educação do ser humano e também que eu ouvi você falando das escolas, que você tem um trabalho nas escolas, especificamente como também isso poderia acontecer nas escolas. Então, assim, são duas perguntas em uma, né? A família, especificamente falando do papel da família, e nas escolas, como isso poderia se dar, essa educação de valores para a vida, realmente. Sim, vou responder a sua pergunta, mas queria comentar o comecinho da sua fala, quando você falou da questão do Kardec, né? O Kardec teve a sorte, que na verdade não é sorte, de ter crescido no Instituto de Verdun, do Pestalozzi, de alguma forma se preparou para esse universo e foi um dos grandes, ainda antes de ser Kardec, né? Ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um pensador da educação, né? Um pedagogo, e era considerado um dos principais assim que formulavam nessa área de educação, inclusive tendo as pessoas conhecem pouco esse Kardec, pré-Kardec, né? E a Educador, gente né? precisa resgatar isso ali
porque certamente é um trabalho fabuloso que ele fez nessa área de educação, trazendo esse conhecimento do Pestalozzi e amadurecendo isso ainda, né? E ele fez isso por meio século, né? O Kardec Uhum, só vira Kardec, acho que com 54 anos, não sei. uhum. Então, né, ele fez isso por muito tempo, que ele foi um cara da área de educação, E mesmo né? Então, ele quando ele começou a codificar a doutrina espírita, ele ainda continuou, né, educando crianças do já seu lar. Sua continuou. esposa também atuava nessa área, educando, ensinando piano e coisa e tal. Exatamente. Exatamente. Ainda assim, ele adota o nome, o pseudônimo Allan Kardec, justamente para diferenciar essa produção que ele tinha como pedagogo, que ele tinha o interesse de continuar nela. Então, como você está Perfeito. dizendo, ele continua. Então, e é um tipo de educação que é esse que a gente está falando, que é uma educação para a libertação do ser humano, né? Um tipo de educação que pensa as pessoas a partir das suas singularidades, e que tenta trazer a pessoa, a partir daquilo que ela já sabe, pelo seu desejo de conhecimento, trazer ela à luz para aquilo que ela precisa conhecer, como você vinha apontando. É esse o entendimento que o Pestalozzi fazia, que o Kardec vai amadurecer mais ainda, né? Hoje tem pessoas que estão tentando aí, especialmente no Brasil, resgatar esse período de pedagogo do Kardec, que é muito importante. Isso. E aí, conectando isso com a pergunta que você faz Uhum. logo em seguida, a gente tem esse entendimento de que tem muito esse tipo de educação, que é uma educação padronizadora e formatadora, que eu vinha falando, e que é uma educação de uma autoridade autoritária. A gente precisa aprender cada vez mais, já entrando na resposta da sua pergunta, a ser uma autoridade sem ser autoritária. Então, precisamos de professores, precisamos de evangelizadores nos centros espíritas, precisamos de pais e mães que não abdiquem do seu lugar de autoridade, mas que seja uma autoridade parceira, uma autoridade que, sem ser autoritária. Você não precisa ser igual, do mesmo nível, mas você não precisa ser o ditador, o tirano. Né? Você tem que ser uma autoridade aqui. Para quem está vendo aqui o que eu estou fazendo com a minha mão. Você tem que ser uma autoridade mais próxima da pessoa que está. Por que, que você é por que, que o pai e a mãe é uma autoridade diante do filho? Porque ele ou ela já investigaram o mundo, já tem uma trajetória, já aprenderam com seus tombos, né, já leram muitos livros, também aprenderam coisas com seus pais, também fizeram uma escola, uma universidade, já tem uma bagagem. E aí eles vão introduzir os seus filhos no mundo. Então, eles são uma autoridade. Esse ser que eles estão introduzindo no mundo já tem uma bagagem espiritual também. Já é alguém que traz uma trajetória de uma série de existências e que, de alguma forma, já tem o seu próprio posicionamento de mundo e isso precisa ser respeitado. Então, você não precisa impor o seu modo, não precisa e não pode impor o seu modo de ver o mundo, o seu modo de se comportar no mundo para essa pessoa que você está introduzindo. Você precisa aceitar que essa pessoa vai ter os seus mecanismos próprios de interagir com a vida, e isso é interessante. Inclusive, os tombos que você já levou e aprendeu com eles, você vai ver o seu filho, a sua filha caindo os mesmos tombos. É importante que eles caiam os mesmos tombos para aprender com eles. Né? É importante que você não os poupe de também aprender com os problemas da vida deles. Né? Então, a gente precisa, isso que você vinha falando, de que a família segue sendo a principal instituição da humanidade, ela segue sendo a primeira comunidade com a qual a gente convive, né? A primeira comunidade é a família, depois que a gente vai conhecer as pessoas da nossa escola, ou do nosso trabalho, ou do nosso centro espírita, ou da nossa igreja, ou do nosso sindicato, a primeira instituição, a primeira comunidade da qual a gente faz parte é a nossa família. Ela precisa, no mundo em desenvolvimento, num mundo mais carregado de noções de paz e de amor, essa família precisa ser reformatada. Então, a sua avaliação é interessante, no sentido de que a família não continuará sendo a mesma coisa, ela vai se desenvolver em direção a uma outra formatação, mas ela seguirá tendo a sua importância como instituição primeira das nossas vidas. Inclusive, porque é dentro das famílias que a gente
treina as nossas relações, que a gente desenvolve a nossa capacidade de se relacionar em sociedade. É dentro da família que a gente enfrenta os nossos primeiros conflitos, e eles são naturais. Os conflitos, esse é o princípio número um da cultura de paz. Conflitos são uma coisa natural, não existe vida sem conflitos. É dentro da família que a gente enfrenta os nossos primeiros conflitos e que aprende a lidar com eles no sentido de amadurecer com eles, de encontrar soluções para eles. Então, nesse sentido, a família é um laboratório do mundo. É na família que a gente passa por esse laboratório de aprender a lidar com conflitos, de aprender a se relacionar, de aprender a tratar o outro com respeito, mesmo quando o outro pensa diferente de mim. Tudo isso é um laboratório na família para que quando a gente sai para uma comunidade maior, que é o mundo, que é a humanidade, a gente esteja mais preparado para agir de uma maneira mais madura. Então, é uma nova formatação de família, mas ela segue sendo importante. E depois você continua a sua pergunta também sobre a escola, né? Especificamente, qual seria o papel das escolas? Eu enxergo a escola né? como eu enxergo a escola como esse segundo passo que a gente dá. É como se fosse a família, a primeira comunidade da qual a gente faz parte, e a escola é uma comunidade um pouco maior, onde eu vou conviver, inclusive, com outros seres que são mais ou menos mais da minha faixa etária. Né? Então, eu, como a pessoa como uma criança de 5 anos, ela vai conviver com outras pessoas de 5 anos que estão enfrentando os mesmos dilemas, a mesma forma de perceber o mundo, a mesma curiosidade de mundo. Então, ela é nesse momento que começa a se conectar com um nível comunitário, que é o que precisa ser resgatado na humanidade, a gente sair desse individualismo cada vez mais, se ver pertencentes a uma família maior, uma comunidade, um grupo de seres. Né? Na escola, eu vou conviver com seres que são mais da minha faixa etária e os desafios desse novo microcosmo relacional. Né? E é nesse universo, aprendendo valores e aprendendo relações, é que eu vou me preparar para ser um cidadão melhor, alguém que participa melhor do mundo. Então, a escola tem esse papel. A escola tem um papel, obviamente, conteudista, mas o papel não é só conteudista. O papel também é me educar para que eu saiba me relacionar com o outro com afeto e respeito e para que eu tenha valores humanos sólidos, né? E é o papel conteudista também. Por que a nossa sociedade valoriza tanto esse papel conteudista, que é uma coisa que você falou também durante a sua pergunta? Porque é uma sociedade que funciona, do ponto de vista econômico, muito através de uma lógica de crescimento infinito. De que a economia precisa estar sempre crescendo e se desenvolvendo, e essa lógica está muito introjetada na maneira das pessoas de pensar a vida. Então, mesmo na escola, as pessoas pensam que você precisa estar sempre crescendo, se desenvolvendo para ser um grande trabalhador e precisa ter cada vez mais conhecimento, mais conhecimento. É uma visão de constante expansão do ponto de vista conteudista e que, na prática, não é um ritmo que não respeita o ritmo da natureza, porque o ritmo da natureza ele não é um ritmo de crescimento constante. Você não pode ter crescimento infinito num planeta que é finito. O ritmo da natureza é de crescimento lento. Então, a gente vive numa sociedade muito produtivista, está sempre tendo que produzir, 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 e inclusive no nível do conhecimento as pessoas entram nessa paranoia. E na verdade, a escola tem esse papel é importante de transmitir conhecimento de matemática, de português, de história, de tudo, mas esse não deveria ser o único papel. Preciso educar as pessoas em valores, e as consequências de não educar as pessoas para valores e para habilidades relacionais, as consequências a gente vê todo dia na rua, com os níveis de violência altíssimos e de desrespeito profundo que a gente vê na sociedade, no mundo e no Brasil. Perfeita análise, viu? Eu vou resgatar um pouquinho da sua fala aí. Quando você falou duas coisas. Primeiro, né, que efetivamente
a família é a base da sociedade, por mais que existam hoje muitos filósofos, sociólogos, o próprio Bauman, que é muito comentado, ele fala isso, né, que a Uhum. família é uma instituição que está em decadência e fadada a se acabar, mas não tem como, né? Nascendo gente, efetivamente, como você coloca, a família é o núcleo originário da sociedade, onde as pessoas crescem, onde elas aprendem seus valores, até por observar os pais. E ainda que, quando você fala que o pai e a mãe são autoridades, né, para os filhos, ainda que, né? Eu fiquei pensando em lares desestruturados, muito desestruturados, né? Que a gente percebe hoje que os pais e as mães parece que não estão muito preparados para a paternidade e para a maternidade, né? Então, quando os filhos começam a crescer, eles se veem meio impactados em como dar essa educação, que é uma educação moral para a vida, para formar realmente seres humanos e não apenas trabalhadores, e não apenas pessoas que vão produzir renda, né, no futuro. Eu observei muito isso durante o período que eu trabalhei na evangelização, justamente essa dificuldade que os pais têm em lidar com os filhos, de não saber efetivamente como, e às vezes até delegam, às vezes não, muitas vezes delegam, tanto para a escola, a educação, como para o centro espírita ou para a igreja, ou seja lá qual seja a instituição religiosa que frequenta, acaba delegando, tipo, meu filho está assim, assim, assado, está meio rebelde, respondendo, coisa e tal, o que vocês podem fazer? É um negócio meio quase assim, sabe? Quando a gente vê que é na família, né, que eles têm realmente a base para poder ter um comportamento assim ou assado. Então, quando você fala que a família é a autoridade e quando você coloca que a família é esse cadinho, né, purificador também, é na família que a gente vai aprendendo os valores e que não é fácil, porque às vezes a gente realmente nasce em lares, existe alguma antagonia entre os familiares, são personalidades diferentes, pessoas diferentes, com gostos diferentes. Então, a convivência não é uma coisa fácil. Então, quando a gente coloca aqui que a família é uma autoridade diante, o pai e a mãe, né, diante do. É, pensando aqui, desculpa aí, só deixando claro, né, em famílias do modelo tradicional, mas também estendendo a família sem ser no modelo tradicional, seja pai, pai, mãe, mãe, ou mãe sozinha, ou pai sozinho, ou avó, tio, do jeito que for. Mas são as pessoas que estão ali responsáveis, né, pela educação, pela vida daquele indivíduo, que tem aquela autoridade, ainda que seja um lar meio desestruturado, mas assim, dentro desse conflito que o indivíduo realmente vai desabrochar as suas potencialidades, porque a gente nasce, né, com potencial para anjo, como disse Leon Denis lá atrás, né, a coisa da progressão do animal ao anjo. Então, eu queria resgatar essa fala porque eu acho muito importante, realmente, né? Numa época que a gente está vivendo tantos conflitos, tantas dificuldades e vendo a família tão perdida, para a gente realmente enfatizar a importância que a família continua tendo, o pai e a mãe, na educação dessas crianças e desses jovens e do novo ser, né? A gente reclama tanto do mundo, que o mundo está difícil, que o mundo está isso, que o mundo está aquilo, mas é a gente que é responsável pela transformação do planeta, né? Isso começa pela educação que a gente dá a nós mesmos e a quem está ao nosso redor, e principalmente a quem está sob a nossa tutela. Uhum. Assim eu penso. E teve outra coisa que você falou, mas eu esqueci agora, com relação ao papel das escolas. Mas eu esqueci agora, se eu me lembrar depois, eu comento de novo. Daqui Eu a pouco queria, eu volto. André falou uma coisa aqui. Esse despreparo seria fruto justamente desses pais desequipados emocional e psicologicamente. Exatamente. É uma pergunta. André perguntou É, aqui, esse despreparo seria fruto justamente desses pais desequipados emocional e psicologicamente? O que você acha, Leandro? quando eu posso responder. Pode. Pode responder? Pode, claro. Você que é convidado, eu estou falando demais até. Vou responder essa pergunta muito boa. Antes eu queria só comentar rapidamente uma coisa que você passou aí durante a sua análise, que é a ideia de que todos os formatos de família são famílias, né? Isso é uma coisa que a gente precisa frisar muito, né? Até quando a gente pega o formato da família de Jesus, a gente vê que é um formato não tradicional, né? Jesus foi criado por um pai que, pelo menos segundo o relato bíblico, não era o pai biológico dele, né? Ele teria sido
materializado dentro do útero de Maria, pelo menos segundo o relato bíblico, né? Há pessoas que acreditam que não foi bem assim, mas então ele foi criado por um pai que não era exatamente o pai biológico dele, e depois que ele desencarnou, ainda na cruz, ele diz para Maria, diante de Maria e João, que era um apóstolo dele: mulher, esse é seu filho, João, essa é sua mãe. Ou seja, depois aquela família continuou João e Maria. João não era filho biológico de Maria, mas continuou sendo uma família não convencional, não tradicional. Então é importante a gente frisar isso, né? Inclusive porque a gente tem uma série de famílias no Brasil que são famílias de relações entre dois homens ou relações entre duas mulheres, e tudo isso é família. Né? Mãe E tudo isso, solteira, pai solteiro, né? quem defende família precisa defender todo tipo de família. Né? Com Você não certeza. pode, se você é a favor de família, você não pode defender só um tipo. Né? Senão, nem a família de Jesus você está. Tem pessoas que são criadas pelas avós e isso também é uma família. Tem pessoas que vivem só os irmãos, isso também é uma família. Isso também é uma família. Então, a exato. gente entender isso. Perfeito. Uma coisa que você falou aí que eu concordo inteiramente. E a pergunta que ele traz é sobre... Deixa eu lembrar aqui qual era a pergunta. Se esse despreparo da família seria fruto dos desajustes desses pais desequipados emocional e psicologicamente. Eu gosto dessa pergunta, que ela me remete à ideia de que, assim, de alguma forma, a gente tá reproduzindo desequilíbrios como se houvessem ciclos de desequilíbrio. Quando a gente analisa o que gera a violência na sociedade, tem muita coisa, tem muitos intelectuais que vão dizer causas diferentes de violência, né? É a desigualdade social que causa violência. São paradigmas conservadores de mundo, por exemplo, o paradigma conservador de masculinidade, que acaba gerando violência doméstica e tal. Então, tem ideias diferentes do que de fato causa violência, seja violência estrutural ou violência secundária. Mas é inegável que ciclos de violência tendem a se reproduzir. Por exemplo, se eu fui criado por um pai alcoólatra, né, não é o meu caso, mas vamos supor que seja, que é muito comum e que é compreensível, porque o alcoolismo é uma doença, então não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento. Se eu for criado por um pai alcoólatra, pode ser que eu tenha muita raiva, talvez até, de ver, às vezes, meu pai batendo na minha mãe e toda essa coisa, mas depois que eu cresço, eu tenho uma tendência a reproduzir esse tipo de comportamento. Isso é comprovável, como se fossem ciclos que se repetem. Você reproduz aquilo que você viu, mesmo que aquilo te causa um trauma profundo, você reproduz. Isso é muito perceptível. Então, de alguma forma, trabalhar por um mundo de paz e amor, trabalhar por um mundo melhor, é interromper esses ciclos. É a pessoa que não teve um pai presente e que, quando teve o filho, ela fala: agora eu vou ser o melhor pai do mundo para superar esse trauma que eu tive. Entende? Então, quando você consegue interromper, quando você consegue construir uma história diferente daquela que você teve. Porque isso que aparece na pergunta dele, de famílias desequilibradas, de famílias que têm... De alguma forma, são famílias desequilibradas, a gente tem que ter um pouco de empatia por essas pessoas. Elas são desequilibradas porque elas também tiveram pais desequilibrados, que também, por sua vez, tiveram pais desequilibrados. Elas estão repetindo histórias que elas viveram e que as traumatizaram. Né? Então, elas muitas vezes não estão sendo bons pais ou boas mães porque não foi ensinado para elas como ser bons pais e boas mães. Elas estão improvisando. Elas estão fazendo o melhor que elas podem, mas o melhor que elas podem não é suficiente. E o melhor que elas podem está traumatizando seres humanos. Então, a gente tomar consciência, assim, olhar para essas pessoas sem muito julgamento, condenação, no sentido de que péssimo pai, que péssima mãe, entender que aquela pessoa também tem uma história, também tem os seus traumas, também carregou uma cruz ao longo da vida, como a maioria de nós carrega. Também teve doenças, também teve uma vida difícil. Essa pessoa enfrentou tudo isso e ela não está improvisando, e ela não sabe, ela tem um desequilíbrio porque não ensinaram ela direito como ser. Então, a gente ter esse entendimento
de que isso aconteceu, mas que a gente precisa interromper esses fluxos. Um dia, essa pessoa que não teve um bom pai ou uma boa mãe, precisa ser um bom pai ou precisa ser uma boa mãe, para interromper. O mundo vai melhorar quando a gente conseguir interromper isso. E aí a gente interrompe quando a gente olha para essas pessoas com mais empatia, com mais amor, sem muito julgamento e com mais lugar de acolhida. Vem cá, você, né, você está querendo ser um pai melhor, uma mãe melhor? Vem cá que eu vou te ajudar. E aí isso se faz através de instituições como escola, como o próprio casa espiritual, o centro espírita, a igreja, que vai trazer, né, que as pessoas vão estar presentes para trazer essas pessoas para, vem cá, eu vou te ajudar. Né? Eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar a ser um bom pai e uma boa mãe. Né? Eu, por exemplo, faço um instrumento dos círculos de homens. Né? Existem círculos de paternidade para ajudar os caras a serem bons pais, sabendo que, historicamente, homens se tornam violentos porque tiveram pais violentos. Então, precisa fazer ciclo para a gente, através do diálogo, através da conversa, a gente se melhorar. Porque as pessoas querem ser boas. As pessoas querem ser boas. No fundo, tem uma florzinha de amor no coração de todo mundo. Só que em alguns corações ela está bem fechadinha, ainda esperando ser regada, ainda esperando, mas todos nós temos uma porção de divindade dentro de nós, como na formulação do Leon Denis. Todos nós temos esse anjo já incutido e aos poucos ele vai aflorando, né? Então, nosso papel como agente de construção de paz é regar essa plantinha, regar para que ela desabroche o mais rápido possível. Perfeita colocação, viu? É essa coisa de não julgar realmente, porque estamos todos no mesmo barco, né? Planeta de provas e expiações, então não tem ninguém perfeito, estamos todos aprendendo, todos evoluindo, e eu acho que a cada um de nós, a sociedade, cabe ajudar, nos ajudar uns aos outros, né? Conversas como essa, outras tantas que a gente viu um monte de live aí falando sobre isso, psicólogo, tem muitas vivências e grupos que estão aí para ajudar para socorrer. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse trabalho que você realiza, mas antes eu queria trazer um pouco, né, de outro educador aqui muito importante, muito relevante aqui no Brasil, muito polêmico também, porque há quem ame e quem odeie, é que nem política aqui no Brasil, né? Está super polarizado, que é Paulo Freire, né? Que Paulo Freire também, eu vejo algumas semelhanças com Pestalozzi, ele lutava, né, pela melhoria de vida das classes mais populares, ele também lutava para que se formasse consciência crítica nos indivíduos. E eu vejo muita influência, né, do pensamento de Jesus, tanto Pestalozzi, claro, né, Pestalozzi tinha uma forte influência do cristianismo, mas também na metodologia de Paulo Freire de partir do conhecido também para o desconhecido, né? De pegar a realidade daquele sujeito, a realidade do indivíduo, o indivíduo que mora na favela, o indivíduo que mora no campo, e daquilo que ele conhece e ampliando o conhecimento para que ele tenha uma consciência crítica e ele possa se libertar da opressão em que ele vive, né? Ele, inclusive, tem uma frase assim, muito conhecida, que eu acho que é daquele livro, sei o que, da opressão, esqueci agora, que fala assim que... exato. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é isso que eu vejo muito, Jesus tinha também uma metodologia, né, que ele pegava a realidade, né, das pessoas para poder ensinar, para poder educar. E eu vejo também muito em Gandhi, né? Eu não conheço muito a fundo o trabalho de Gandhi, mas eu vi que você tem um trabalho muito baseado na experiência de Gandhi. Gandhi traz a questão da não violência, né? Ele também lutou, né, pela libertação do indivíduo, né, a partir da formação de consciência mesmo, né, de reconhecer o seu lugar, o seu papel no mundo e de conquistar o seu lugar pelo método da não violência. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho que você realiza, que é fantástico, de educação pela paz, né? Como essa educação pela paz pode ajudar, né, na transformação do mundo, como é esse trabalho, e como o Gandhi influencia o seu trabalho, essa filosofia de vida que você tem. Sim. Eu vou começar falando então do início, que é quando você traz o Paulo Freire. Acho importante a gente trazer o Paulo Freire, porque o Paulo Freire deveria ser um grande orgulho nacional, né?
Você disse que ele é polêmico. Infelizmente, hoje, de fato, ele é polêmico. Tem gente que fala mal dele, mas fala claramente com conhecimento de causa, muitas vezes acusando de defender justamente aquilo que ele se opõe. Então, as pessoas, assim, inclusive as pessoas que quiserem criticar o Paulo Freire, podem criticar, porque a gente vive numa democracia, e numa democracia você pode criticar qualquer pessoa, né? Então, se quiser criticar Paulo Freire, pode criticar, mas que pelo menos estudem o Paulo Freire para poder falar sobre ele, né? Você não critica, não falar besteira sobre uma coisa que você não está sabendo o que dizer. Né? Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro, é uma das... Né? Internacionalmente, é o brasileiro que mais ganhou, mais premiado em universidades. Ele ganhou mais prêmios honoris causa do que todos os outros brasileiros somados. Então, isso já diz um pouco do tamanho intelectual do Paulo Freire, né? E as pessoas se sentem à altura para poder criticar algo assim, né? Igual um jogador de futebol que não sabe nem fazer 3 embaixadinhas querer criticar o Messi. Olha o tamanho do Paulo Freire para querer te criticar. Ele é reconhecido no mundo inteiro, é o brasileiro mais premiado, é o único brasileiro que tem sua obra entre as 100 principais obras do mundo, o único brasileiro, e um cara que ganhou mais prêmios honoris causa do que todos os outros brasileiros somados. Esse é o Paulo Freire. E a pedagogia que ele defendia era justamente essa de você educar para a capacidade das pessoas de olharem para a realidade e terem uma consciência crítica desenvolvida, as pessoas terem capacidade de expandir a sua capacidade racional para olhar para a realidade e terem uma interpretação própria. Então, quando dizem que Paulo Freire é doutrinador, ser doutrinador é justamente tudo que ele lutava contra. Um dos livros dele, inclusive, era a Pedagogia da Autonomia, para as pessoas terem autonomia de pensamento, né? Justamente contra qualquer tipo de... Então, mas eu pego esse Pedagogia da Autonomia porque a palavra autonomia mostra claramente o que ele defendia, assim, autonomia de pensamento, autonomia de reflexão, nenhum tipo de doutrinação, nenhum tipo de mostrar um caminho só, né? A pessoa pudesse olhar para todos os caminhos e escolher um através da própria cabeça dela. É isso que ele defendia, né? O oposto do que é feito hoje é a educação, né? Exatamente. Infelizmente, Paulo algo Freire realmente para libertar, né? Nunca teve tão ostensivamente presente nas escolas. Quando eu vejo que as pessoas dizem a gente precisa tirar o Paulo Freire das escolas, eu penso, mas quando é que ele esteve, né? A gente nunca teve um país que realmente colocasse Paulo Freire nas suas escolas. Porque no dia que a gente tiver, a gente vai ter um outro país, um país muito mais liberto, muito mais expandido. Perfeito. Especialmente quando a gente, quando você fala, por exemplo, você citou a frase dele de que quando a educação como é que é a frase? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, é pedagogia da opressão. O sonho do oprimido é ser opressor, quer dizer, a pessoa, o sonho de um trabalhador, se ele não tiver uma educação libertadora, o sonho dele é um dia melhorar de vida para ele poder oprimir também, para ele poder reagir. Né? Daí a importância da educação do ser, educação moral do ser, para ele entender a realidade dele, né? E quando ele deixar de ser oprimido, ele está junto lá com os que ainda são oprimidos para melhorar, mas sem oprimir, né? Porque, infelizmente, o que acontece hoje com a gente, essas pequenas realidades, é que a gente sai, às vezes é funcionário subalterno, vira chefe, aí vira aquele chefe carrasco, né? Infelizmente, ser humano ainda é assim, né? Pois é por isso que a gente precisa reeducar a humanidade, né? E é isso que o Paulo Freire vinha defendendo. E é uma pedagogia preocupada com a expansão do ser humano e de educar a partir daquilo que a pessoa sabe, né? Então, se você vai ter uma escola no meio rural, você vai ter uma forma de educar que tem a ver com o ambiente rural. E isso o Paulo Freire falava muito sobre isso. E aí, já indo para a pergunta que você fez no final, sobre a questão do Gandhi, da educação para a paz, né, eu sempre conto uma história de que uma vez eu estava construindo esse projeto de educação para a paz, eu estava viajando uma série de escolas indianas, e nessa visita a uma série de escolas, projetos educacionais diferentes, para tentar entender como o Gandhi pensava a educação,
e como pensar uma educação voltada para a paz, eu lembro que numa dessas escolas, uma pessoa falou assim, mas vem cá, deixa eu entender aqui, você é brasileiro, não é? Eu falei, sou brasileiro. Ele falou, você é do país do Paulo Freire e está viajando pela Índia para conhecer escolas? Como assim? Você é do país do Paulo Freire, você não precisa vir para cá. Então, olha o que eu escutei na Índia. Né? Você é do país do Paulo Freire. Me deu um orgulho danado de ser brasileiro, de ser do país do Paulo Freire. Né? Então, a gente, às vezes, no Brasil, a gente não valoriza as coisas que a gente tem de legal, né? Paulo Freire é um gigante, assim, não era para ele ser polêmico, era para a gente contar com orgulho para todo mundo. Eu sou do país do Paulo Freire, né? As pessoas precisam se conscientizar disso. A formulação do Gandhi sobre educação era bem em sintonia com isso que a gente vem falando. O Gandhi ele se correspondia muito com, ele acabou se tornando muito amigo tanto do Tolstói, o escritor russo, como da Maria Montessori, que criou uma forma própria de educação, o montessorianismo, né? Tanto Tolstói como Montessori eram mais velhos que o Gandhi, mas ele se tornou amigo dos dois e se correspondia com os dois, e nessas correspondências que eles tratavam sobre todos os assuntos, porque eram amigos, né? Antigamente as pessoas se comunicavam por cartas, né? Um outro mundo, mais de 100 anos atrás. Então, nessas cartas, eles também conversavam sobre educação. E a visão de Maria Montessori, de Tolstói, sobre educação era essa educação mais libertadora, mais voltada para a expansão de humanidade interior das pessoas e educação relacional também, como as pessoas se relacionam em comunidade. Então, Tolstói criou pequenas comunidades para as pessoas coabitarem ali e ter essa educação também do respeito, dos valores, de vivência em comunidade e de amadurecer isso. E o Gandhi vai formular uma ideia de educação muito conectada a essas concepções. A ideia do Gandhi sobre educação é chamada na Índia de Naitalim. Naitalim em hindi quer dizer nova educação. Uhum. As pessoas conhecem pouco a formulação educacional do Gandhi, né? Ele é mais conhecido pelo seu ativismo político. Mas ele foi uma pessoa que pensou muito sobre educação, criou muitas escolas e criou uma universidade. Eu estudei na universidade que ele criou. Foi lá que eu conheci mais o pensamento dele. Estudei na universidade que ele criou na Índia. Criou uma universidade própria, chama Gujarat Vidyapith. A universidade. Vidyapith quer dizer universidade na língua. Foi lá que você conheceu o quê que você falou, que falou na hora? Oi? Você falou, foi lá que eu conheci. Você falou, foi lá que eu conheci alguma coisa. O pensamento do Gandhi, conheci mais amplamente o pensamento do Gandhi. Né? Aqui a gente tem muito contato com as concepções do Gandhi na área do ativismo político, e também as ideias religiosas dele, a espiritualidade nele, que era uma coisa muito forte, né? Uma pessoa que falava muito sobre religião também, isso também era muito forte na personalidade dele. Esse aspecto da reflexão educacional dele, da reflexão que ele fazia sobre o meio ambiente, os desafios da humanidade na área ambiental, tudo isso não se fala muito por aqui, eu conheci isso lá. As pessoas não sabem, mas tem no estado do Gandhi mais de 500 escolas que são estruturadas no pensamento do Gandhi, escolas públicas. Né? Nossa, e são que bom. Tem públicas, porque o estado onde ele nasceu e onde ele viveu boa parte da vida dele, chama Gujarat. Esse estado é muito conectado com o pensamento do Gandhi. Né? A própria legislação do estado tem muito a ver com a visão de mundo do Gandhi. Foi nesse estado que eu vivi, quando morei na Índia. E as escolas públicas também seguem muito o pensamento educacional do Gandhi. É um pensamento, essa ideia de educar para a paz, das pessoas serem educadas para a paz. E aí, terminando de responder a sua pergunta, os princípios educacionais do Gandhi têm 3 esferas principais. São chamados 3 Hs. Head, Heart e Hand. Em inglês são 3 Hs. Né? Head, Heart e Hand. Que Head é cabeça, Heart coração e Hand mãos. Ou significa Head significa o conhecimento, você educar para o conhecimento, para que as pessoas conheçam o conteúdo, né? Conhecimento, então por isso Head, né? Cabeça, cérebro. Heart significa educação para valores, as pessoas serem bons cidadãos, respeitarem o próximo,
amarem o próximo, Pelo saberem viver em coração, né? comunidade. É, então é o coração, heart. E hand significa a pessoa educar para ter um fazer profissional. Então a pessoa já ter desde a escola uma educação para que ela saiba fazer algo, para que ela saiba produzir, que ela participe, entregue um pouco das suas habilidades para a comunidade. Então, o que ela vai aprender fazendo? Então, essas Perfeito. três esferas dos três Hs são muito trabalhadas nas escolas gandhistas de uma forma bastante completa. Nossa, que maravilhoso. E o trabalho de É, educação pela paz que você faz aqui é nessa linha, então? Você faz no é Chante, o né? O trabalho, Chante Brasil? sim, o trabalho que eu faço pelo Chante Brasil, que esse trabalho está bastante interrompido por conta da pandemia. É um trabalho, na verdade, de levar para as escolas, sejam elas públicas ou privadas, essa educação em valores. Então, levar a comunicação não violenta, levar o processos circulares para a resolução de conflitos, tudo Uhum. isso, pensar isso dentro das escolas públicas e privadas, especialmente da rede do Rio de Janeiro, né? Então, esse é mais o trabalho que eu tenho desenvolvido. Na verdade, o Instituto Chante Brasil ele começou com esse trabalho. Assim, no início, a proposta dele era fazer esse tipo de trabalho. Ao longo do tempo, outros trabalhos que são feitos acabaram ganhando mais expressão e hoje, talvez o principal trabalho sejam os cursos que são realizados, especialmente por mim. Né? Eu dou um curso bem completo de cultura de paz, eu dou curso de comunicação não violenta, de simplicidade voluntária, enfim, eu dou uma série de cursos. E os trabalhos de círculos também, círculos de masculinidade, círculos para se resolver conflitos. Esses são os trabalhos que hoje têm uma expressão maior, mas a gente começou lá atrás, em 2014, assim que eu voltei da Índia, com essa proposta de atuar em escolas. Essa era a proposta original que deu origem a Fantástico, essa história toda. Né? E fantástico. quando foi o ano de 2018 é que teve essa reformulação de pensar para além do que simplesmente esse papel educacional. Fantástico. A gente só tem 3 minutinhos, Leandro. Eu só vou trazer aqui mais uma fala rápida, trazendo Jesus para o nosso diálogo. Que Sim, Jesus foi o grande educador de almas, né? Quando ele ia realizar uma cura, inclusive, ele perguntava antes, né? Que queres que eu faça? Eu acho que isso era justamente para criar consciência, né? Essa consciência que a gente vem falando, né? Pestalozzi trabalhou, Paulo Freire trabalhava, tantos outros educadores também trabalharam, Gandhi, que você está trazendo agora. Qual que você acha que é hoje a importância de Jesus para a educação do ser humano? Em poucas eu palavras, porque acho que você acabou. Jesus, vou falar brevemente, acho que Jesus foi o maior educador que já existiu e acho que o exemplo dele como educador é o que deve ficar para a gente como uma referência, de educar através de contos populares, aquilo que é chamado de parábola, são histórias simples, histórias populares do povo, e de educar para valores morais, que ele vivenciava como ninguém na história da humanidade vivenciou. Então, ele é a maior referência de educação que pode existir na história da humanidade. Maravilhoso. Cleonice, aqui, deixa eu ler só o comentário dela. O aluno que é visto como o mais difícil é o que deve ter a maior atenção dos educadores. E o filho também, né? Escolas que O praticam. indivíduo. Perfeito, Cleonice. Perfeita colocação. Leandro, então eu quero te agradecer profundamente por você estar aqui conosco. A conversa foi super agradável, passou rápido demais. Eu acho que tinha muito mais coisa para a gente conversar. Mas eu agradeço a sua disponibilidade de tempo. Volte sempre quando puder. Viu? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? E eu não sei se você quiser deixar uma mensagem de 1 minuto. Quer deixar alguma Eu só mensagem? queria agradecer e dizer que eu gostei muito desse papo e vamos colocar isso daí no YouTube para que mais gente possa acessar, Sim, vai ficar tá disponível no bom? Instagram e no YouTube, tá bom? Eu te mando o link depois. Tá bom. Muito obrigada, então. Fica com Deus, viu? Grande beijo. Com Deus. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.